Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, queridos. Que bom poder revê-los mais uma vez. Eu espero que todos vocês estejam bem. Querido, em nome de Jesus, independente das circunstâncias, 2021 é um tempo de confiança. Confie no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer, em nome de Jesus. Esse é o tema da nossa reflexão hoje, 2021, tempo de confiança. O texto que eu quero trabalhar com você é o texto do Salmo de número 40. Mas antes disso, nós vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos orar. Queria de novo agradecer a você que me permite entrar na sua casa através desse veículo de comunicação. Vamos orar, porque a oração a palavra do Senhor diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos, que nós devemos orar sem cessar. Nós temos que orar porque Deus tem poder para nos livrar, para nos abençoar. Então vamos orar. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da sua presença em oração, Pai, e nós fazemos isso no nome de Jesus. Deus, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, Senhor, e abençoa-nos, ó Pai, como diz a tua palavra, com todas as sortes de bênção, Senhor. Fala conosco agora, Pai. Eu te peço por esse homem, por essa mulher, essa família, esse casal que nesse momento, Senhor, parou para poder ouvir um pouco acerca da tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala com eles, ó Deus, que de fato e de verdade essa palavra que será enviada, ela possa cumprir com o propósito, Senhor Deus, que é de trazer esperança, que é de aumentar a fé, que é de trazer força e de mostrar o verdadeiro caminho. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, Senhor, e agradecemos. Amém e graças a Deus. 2021, tempo de confiança. Talvez uma das palavras que nós mais ouvimos no ano passado e continuamos a ouvir no início de 2021 é a palavra crise. Quem já não passou ou de repente está passando por uma crise? O mundo que nós vivemos há mais de um ano ou há quase um ano está passando por uma grande crise sanitária por conta do Covid-19. Jesus certa vez disse que nós teríamos aflições nesse mundo. Lendo o Salmo de número 40, nós percebemos que isso é uma verdade. Aliás, no Salmo 40, Davi, ele vai relatar duas crises. Uma no verso 2, que ele chama de poço de destruição, de atoleiro de lama, e outra no versículo de número 12, onde ele diz que as minhas culpas me alcançaram. Irmãos, amigos, querido ouvinte, as crises elas trazem consigo preocupações, desgastes, dúvidas, incertezas, medos. Mas o fato é que as preocupações, os medos e as dúvidas, por si só, eles não resolvem, ou elas não resolvem as crises. O que resolve as crises, na sua grande maioria, são as atitudes que nós temos diante delas. E é justamente isso que nós veremos hoje. As atitudes que Davi teve diante das suas crises. Queridos, nós não temos como detalhar os problemas que Davi estava enfrentando quando ele resolve escrever o Salmo 40. Nós só sabemos que alguns desses problemas foram criados por ele mesmo, como eu disse. No versículo 12 ele diz, as minhas culpas me alcançaram. Do mais, a gente pode imaginar através do verso 12 que eram mais de uma crise, porque ele diz, incontáveis problemas me cercam. E que o poço de destruição, descrito no versículo de número 2, aponta para uma situação de horror, de desamparo total. Poço de destruição é acompanhado por uma metáfora adicional que ele chama de atoleiro de lama. Mas, independente se os problemas são causados ou não por Davi, Davi no Salmo 40 tem algumas lições para nos ensinar. Lições que podem nos ajudar a lidarmos com as nossas crises. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que em tempos de crise nós precisamos buscar Deus em oração, porque Deus ele tem poder para nos livrar.
Olha o que Davi diz, Salmo 40, versículos 1, 12 e 13. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e eu já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Queridos, das profundezas do pecado, ou diante do desespero, em virtude de estar num poço de perdição, Davi entende que ele devia buscar o Senhor. Davi entende que ele devia falar com Deus através da oração. E o versículo 1 diz que, após ele ter colocado toda a sua esperança no Senhor, diz que o Senhor se inclinou e ouviu o grito de socorro. Versículo 13, na tradução, a mensagem de Eugene Peterson, Davi diz: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Ou seja, diante da crise, Davi era alguém que entendia que era preciso orar ao Senhor. E essa atitude, então, de Davi em buscar a Deus em oração, queridos, quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que essa atitude não é uma atitude exclusiva de Davi. Vários homens e mulheres da Bíblia, diante das suas crises, diante das suas dificuldades, colocaram-se na presença do Senhor em oração, a fim de obter resposta, livramento, ajuda, bênção da parte do Senhor. Assim foi, por exemplo, com a rainha Esther. Rainha Esther, quando tomou conhecimento de um plano para destruir o seu povo, ela apregou um tempo de jejum e de oração. E Deus então livrou os judeus da destruição. Assim foi com Ana. Ana, que era uma mulher estéril e que por isso sofria muito, tinha muita angústia no seu coração, além de ser estéril, e porque era estéril, sofria piadas, sofria com as piadas, com as provocações de Penina. E o texto diz que Ana, então, ela buscou o Senhor e Deus curou a esterilidade de Ana, dando a ela Samuel, e depois do filho Samuel, mais 5 filhos. Assim foi com o cego de Jericó, que está lá em Lucas capítulo 18, quando ele sabia que Jesus iria passar por Jericó e aquela seria a última vez que Jesus passaria por ali. Quando ele ouve dizer que era Jesus que estava passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E Jesus então ouviu aquele pedido de socorro e ele curou aquele homem da cegueira, ele curou Bartimeu. Ou seja, esses e outros personagens diante da Bíblia, diante das suas crises, eles continuaram acreditando que o Senhor tinha uma resposta, que o Senhor tinha uma saída para os problemas. Ora, nós sabemos, queridos, que ninguém está livre de passar por crises. Ninguém está livre. Nós sabemos que 2020 foi um ano de muitas crises. Crises para todos nós. Crise na saúde, crise nos negócios, crise na família, principalmente por conta do distanciamento social. Mas pode ser, eu quero aqui, não sei, eu não conheço a todos vocês que estão me ouvindo, mas pode ser que a sua maior crise em 2020 ou agora em 2021 não está relacionada com o Covid. Talvez as suas maiores crises em 2020 ou agora em 2021 foram criadas por você mesmo, por falta de sabedoria. Talvez as crises surgiram na sua vida por rebeldia, porque você não colocou em prática aquilo que você aprendeu, principalmente da parte do Senhor. Outras vezes não, outras vezes a crise ela surge, como eu disse, por falta de saúde. Como muitos sabem, eu vivo uma crise por falta de saúde. Minha esposa, irmã Rose, ela carece de saúde, ela carece de que o Senhor abençoe a sua vida com saúde. Às vezes a crise ela surge também pelo simples fato de nós estarmos nesse mundo.
Esse mundo que é um mundo em desequilíbrio por conta do pecado. Tantas coisas ruins acabam acontecendo nesse mundo por conta do pecado e acabam nos atingindo, não é verdade? Mas o mais importante é perceber que Davi, mesmo se sentindo culpado por alguns dos seus problemas, diante das suas crises, no Salmo 40, ele não lamenta, ele não reclama, ele não se esconde, ele não constrói barreiras, ele não desiste. Ele não coloca a culpa em Deus, não. O que ele faz? Ele busca Deus, porque ele acredita que Deus tem poder para abençoar a vida dele. Olha o que ele diz nos versos 1 e 3, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Querido, creia. Creia que se você colocar toda a sua esperança no Senhor, o Senhor vai se inclinar e vai ouvir o seu grito de socorro e vai colocar um hino de louvor na sua boca. Vamos acreditar, meus irmãos, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelas nossas autoridades, porque Deus tem poder para ajudar o Brasil a sair, a vencer essa crise sanitária. De novo, eu não conheço os seus problemas, mas creia que se você orar, se você continuar perseverando em oração, Deus há de trazer uma resposta, e uma resposta que vai ser favorável a você, em nome de Jesus. Eu digo isso porque nos evangelhos, Jesus ele conta uma série de parábolas sobre a persistência de orar. Ele conta uma série de parábolas sobre a persistência, nas quais ele vai lembrar os seus seguidores que eles devem orar sempre, que eles não devem desanimar. Eu quero ler aqui pelo menos duas delas. Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 5. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, e eu vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Uma outra parábola que conta, que ensina essa persistência na oração e nunca desanimar. Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 13. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, os meus filhos já estão deitados comigo. Eu não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Queridos, essas histórias, com frequência, elas são mal compreendidas. É importante lembrar que as parábolas, elas podem ser ou de comparação, né? Por exemplo, Deus é como, ou de contraste. Deus é o exato oposto de, que é o caso aqui desses textos do Evangelho de Lucas. Ou seja, Deus ele é exatamente oposto do amigo e do juiz. Dessas duas parábolas que hesitaram em ajudar. Por quê? Porque Deus ele gosta de dar espontânea e generosamente. A essência dessas duas histórias que eu acabei de ler para vocês é que se essas pessoas indispostas, elas foram persuadidas pela insistência de alguém, quanto mais nós podemos confiar no nosso Pai,
que é amoroso e disposto e que vai responder aos nossos pedidos quando nós persistimos em oração. Creia nisso. Assim é Davi. Ele persevera na oração porque ele acredita que Deus, ele acredita em Deus, ele persevera porque ele confia que Deus vai responder a sua oração. 2021 é tempo de confiança. Então busque, Senhor, em oração. Acredite que Deus vai te abençoar. Persevere, porque o Senhor com certeza vai responder a sua oração. A segunda lição que nós aprendemos com Davi no Salmo 40 é: espere em Deus, pois no momento certo Ele vai agir. Salmo 40, versículo 2 e 17. Olha o que ele diz: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou num local seguro. Quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador, meu Deus, não te demores. Queridos, nós sabemos e temos experimentado que tudo nesse mundo está sendo construído com uma proposta de eliminar a espera, afinal, o tempo é dinheiro. Essa semana eu ouvi um comentarista da área política dizendo que quanto mais rápido for a vacinação das pessoas, mais rápido o país volta a crescer. Mas nem tudo nessa vida é rápido. Existem algumas coisas que se faz necessária a espera. Assim, por exemplo, é com o pessoal do agronegócio, o pessoal que vive da plantação e da criação de animais. Por mais que eles se esforcem, não dá para plantar e colher no mesmo dia. Por mais que eles se esforcem, a vaca, ela não dá leite quando ela nasce. Davi, diante das suas crises, no Salmo 40, ele não se desesperou, pelo contrário, versículo 1 diz que ele colocou toda a sua esperança no Senhor. Isso significa que Davi, diante das suas crises, ele não só buscava Deus através da oração, mas ele mantinha uma intensa paciência. Ele esperava no Senhor porque ele sabia, ele tinha certeza que no momento certo Deus iria agir. Aliás, na tradução a mensagem, no versículo 1, está assim: eu esperei e esperei pelo Eterno. Eu quero aqui encontrar uma ilustração para nós entendermos a importância de termos paciência em meio às crises. Eu já contei essa ilustração uma vez, mas eu achei que seria oportuno repeti-la nesse momento. Ao chegar em casa, depois de haver assistido a uma ópera, certa senhora abastada notou que havia perdido a joia que usara em seu vestido. Além do grande valor financeiro, o broche era de inestimável valor sentimental, pois o havia ganho de seu esposo. Mandou que seu chofer procurasse no carro e na garagem, mas não a encontrou. No dia seguinte, depois de uma noite de insônia, telefonou para o teatro e explicou a situação. E foi gentilmente atendida por um funcionário que pediu-lhe para aguardar alguns instantes ao telefone, enquanto iria verificar com o administrador do teatro. Seu marido, que naquele momento estava ao lado dela, lhe disse: deixa de ser boba, mulher. Você nem sabe se perdeu o broche no teatro. Mesmo que tenha sido lá, qualquer pessoa poderia tê-lo achado. E se por acaso algum funcionário do teatro achasse, você acha que ele iria contar isso para alguém? Claro que não. Iria ficar com ele. Aceite o fato, mulher, esse broche já era. Sem poder argumentar, a mulher então desligou o telefone. Minutos depois, o funcionário voltou alegre ao telefone, mas não pôde informá-la que sua joia havia sido encontrada nos corredores do teatro. E ela estava bem guardada no cofre à sua disposição. Como ela não havia revelado seu nome, endereço, número de telefone, foi impossível encontrá-la. E a joia então ficou lá por muitos anos, até ser leiloada. Moral da história: quantas vezes, diante de uma crise, diante de um problema, nós nos desesperamos, perdemos a paciência como essa mulher que não esperou o funcionário do teatro voltar ao telefone para lhe trazer a resposta. E aí então perdeu a oportunidade de ser abençoada com a sua joia de volta. Quantas vezes nós quebramos a cara
Quantas vezes nós somos derrotados porque nós não temos paciência, porque nós não sabemos aguardar a boa mão do Senhor. Irmãos, nós precisamos crer que diante das crises, quando esperamos no Senhor, nós vamos desfrutar dos seus cuidados. No versículo 1, Davi diz que esperou no Senhor. No verso 2 diz que o Senhor o tirou de um poço de destruição. No verso 17 diz que Davi, nesse processo, ele tinha a certeza de que Deus havia se preocupado com ele. Meu irmão, minha irmã, espere no Senhor. Tenha paciência. Tenha paciência. Isso vai passar. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Independente do momento que você está passando, lembre-se, a sua vida, a vida da sua família está nas mãos de Deus. Não se sinta infeliz. Espere em Deus, porque a Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Querido, cuidado com aqueles que só querem criar confusão. Não dê ouvidos aos pessimistas. Não faça como a mulher dessa ilustração. Não dê ouvidos àquelas pessoas que dizem que você não vai reencontrar a sua joia, que você não vai conseguir vencer profissionalmente, que seu casamento não vai melhorar, que o seu filho não vai retornar para os braços do Senhor. Não dê ouvidos àquelas pessoas que querem te desanimar. Ao contrário, além de você continuar crendo que Deus vai te abençoar, que Ele vai sim prover uma saída para você, cerque-se de pessoas que te animam, cerque-se de pessoas que acreditam até mais do que você. 2021 é tempo de confiança, então espere em Deus, porque no momento certo Ele vai agir. Terceira e última lição do Salmo 40, mantenha a sua confiança em Deus, porque Deus tem recursos para nos abençoar. Versículos 4, 5 e 17. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Quanto a mim, verso 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador, meu Deus, não te demores. Por diversas vezes, nessa nossa caminhada no ministério pastoral, nós tentamos ajudar pessoas a resolverem os seus problemas. E por diversas vezes eu já ouvi a seguinte afirmação: pastor, eu não tenho mais confiança em Deus. Eu não creio mais que Deus pode mudar o rumo dessa situação. Quantas pessoas que diante das crises reagem dessa forma? Deixam de confiar em Deus, deixam de acreditar no sobrenatural de Deus. Davi, ele não agiu assim diante das suas crises, muito pelo contrário, ele sempre manteve a sua confiança em Deus. Ele conseguia confiar no Senhor porque Davi estava sempre trazendo à sua memória os grandes feitos de Deus no passado. E isso nos faz bem. Sabe, às vezes diante das crises, para o nosso próprio bem, para a nossa saúde emocional, a gente precisa deixar de ser míope. A gente precisa, diante das crises, parar de pensar só nas circunstâncias difíceis, nas circunstâncias imediatas e penosas. Diante das crises, muitas vezes é muito importante lembrar-se daquilo que Deus já fez, das coisas boas que Deus já fez na sua vida, sabe? Lembre-se da sua conversão. Lembra da sua conversão? Lembra como você era escravo de determinado tipo de vício e Deus te libertou e hoje você é uma pessoa livre? Lembra-se daquela vez que você orou e Deus trouxe uma resposta? Lembra quando Deus abriu aquela porta? Lembra daquela porta que Deus abriu e você conseguiu montar o seu próprio negócio ou trabalhar na empresa dos seus sonhos e a partir daí você conquistou tantas coisas, né? Sabe por quê que é importante, diante das crises, nós nos lembrarmos das coisas boas que Deus já fez? Porque há poder nesse tipo de lembrança.
Isso traz alegria, isso nos dá vontade para continuar crendo. Por isso Davi no verso 5 ele dizia, olha, quantas maravilhas, Senhor, tens feito. Versículo de número 4, ele dizia, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Presta atenção nesse verso. A alegria em meio às crises é fruto da confiança no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então a confiança em Deus ela é importante, porque aliada ao nosso trabalho, ao nosso esforço, sabe, não basta só confiar, não basta só orar, não basta só ir para a igreja, você tem que trabalhar também, você tem que lutar, né? E essa equação, ela dá certo, trabalho, esforço, mas confiança em Deus abre portas, traz saídas, traz bênçãos para as nossas vidas. Creia nisso. Em nome de Jesus. A confiança em Deus também traz alegria na vida e firma os nossos passos sobre uma rocha. É o que diz o verso 2. Por isso é que tem crente que muitas vezes atravessa o ano sem dar um sorriso. Não tem alegria na vida, sabe por quê? Porque ele deixou de confiar em Deus. Ele não acredita mais no sobrenatural de Deus, ele não acredita mais que Deus pode fazer milagres. No verso 17, Davi revela que sempre acreditou no Senhor, porque ele sabia que o Senhor se preocupava com ele. Meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Deus está no comando da sua vida. Romanos 8 diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, se Deus te sustentou ontem, minha irmã, Deus vai te sustentar hoje e sempre te sustentará. Creia nisso. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 25 e 26, diz que as aves elas saem todos os dias em busca de alimentos e encontram. Então por que eu e você, que segundo Jesus temos muito mais valor que as aves, temos que ficar preocupados com o ano de 2021? Não, de forma nenhuma. Eu sei que as dificuldades estão aí, mas nós vamos confiar, porque Deus está no comando. Eu quero concluir, 2021 é tempo de confiança. Então busque a Deus, porque Ele tem poder para nos livrar. Espere em Deus, porque no momento certo Ele vai agir. Mantenha a sua confiança em Deus, porque Ele tem recursos para te abençoar. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana cheia da presença dEle. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam com todos nós desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe.